Lição 193 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Comentário. A lição 193 continua com a mensagem de perdão. Como na lição anterior, o uso que Jesus faz da linguagem é um fator importante para compreender seu ensinamento. Alguma inconsistência será evidente e vamos novamente distinguir entre o significado metafórico e o literal. A abertura dessa lição deixa claro que Deus não ensina, pois Ele não conhece nada do aprendizado, que só faz sentido em um mundo dualista e equivocado, que precisa de correção. Além disso, quando Jesus diz, abre aspas, Deus está em tudo o que vejo, porque Deus está na minha mente, fecha aspas, ele se refere ao Espírito Santo, a memória de Deus que mantém o propósito do perdão em nossas mentes. Na verdade, através de todo um curso em milagres, nosso professor é o Espírito Santo, e quando entendemos o conteúdo por trás da forma, problemas nesse nível se dissolvem e somos capazes de fluir com o amor que está além das palavras. Finalmente, essa lição é importante porque retrata o propósito do mundo, uma sala de aula na qual nosso professor nos instrui sobre o significado do perdão. Citação: Deus nada sabe do aprendizado. Comentário. Mais uma vez, essa declaração inicial parece contradizer a declaração no título. No entanto, quando o conteúdo é compreendido, a contradição aparente desaparece. Citação. Mas a sua vontade se estende ao que ele não compreende, no sentido de que é a sua vontade que a felicidade que é a sua herança para seu filho se mantenha imperturbada, eterna e para sempre crescente, expandindo-se eternamente na alegria da criação plena, eternamente aberta e totalmente ilimitada nele. Essa é a sua vontade. E assim, a sua vontade provê os meios para garantir que isso seja feito. Comentário. Nós vimos nas lições anteriores que não temos forma de entender a natureza eterna da criação. No entanto, podemos entender seu reflexo, o sistema de pensamento de perdão do Espírito Santo. Ele é uma extensão da vontade de Deus ao que ele não compreende. Quando, através do perdão, os bloqueios que colocamos em nossas mentes se vão, vamos entender, através da experiência direta, que somos para sempre uma parte da vontade de Deus. Nossa compreensão, no entanto, espera nosso desaprendizado do sistema do ego, com o qual nos identificamos, mas que permanece oculto em nossas mentes. Nosso único acesso a esse sistema de pensamento reprimido é sermos ensinados pelo Espírito Santo a vermos sua sombra no mundo que percebemos. Em sua visão, o mundo se torna uma sala de aula amorosa, não por causa de qualquer valor intrínseco, mas porque ele recebeu o propósito de refletir o mundo interior do qual não estamos conscientes. Agora, reconhecemos que o ódio que direcionamos aos outros veio do nosso ódio por nós mesmos, e sobre isso nós podemos fazer algo. Até que soubéssemos que tínhamos uma mente que continha esse sistema de pensamento, nenhuma mudança significativa era possível. Essa é a mensagem curativa da lição.
Citação: Deus não vê contradições, mas o seu Filho acredita vê-las. Comentário: Nós acreditamos que existe luz e escuridão, amor e medo, e, acima de tudo, vida e morte. No entanto, tudo isso é contraditório. No céu não existem opostos. Luz, amor e vida e nada mais. Citação: Não há nada fora de ti. Isso é o que tens que aprender em última instância, pois é o reconhecimento de que o reino do céu foi restaurado para ti. Pois Deus criou apenas isso e não foi embora, nem te deixou separado de si mesmo. O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou seu Pai e nem habita a parte dele. O céu não é um lugar, nenhuma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada, além disso, existe. Nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Texto, capítulo 18. Comentário: Nesse estado de perfeita unicidade, não existe diferenciação e, portanto, opostos e contradições não existem. Citação: Por isso, precisa daquele que é capaz de corrigir o seu modo equivocado de ver e que lhe dá a visão que o conduzirá de volta aonde termina a percepção. Comentário: Isso é a mente. Através da escolha do Espírito Santo como nosso professor, o mundo que acreditamos estar fora de nós adquire um novo propósito. A percepção é trazida de volta a nossas mentes, onde ela começa e onde pode ser modificada. O papel do Espírito Santo, portanto, é ver por nós, o que ele não pode fazer se nos recusarmos a levar nossas percepções equivocadas à sua visão curativa. Citação: Ele vê por ti e, a não ser que olhes com ele, ele não pode ver. A visão de Cristo não é para ele sozinho, mas para ele junto contigo. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele e olha-os junto com ele. Unir-te a ele para ver é o modo como aprendes a compartilhar com ele a interpretação da percepção que conduz ao conhecimento. Ver com ele vai te mostrar que todo significado, inclusive do teu, não vem da visão dupla, mas da fusão gentil de todas as coisas em um significado, uma emoção e um propósito. A visão única que o Espírito Santo te oferece irá trazer essa unicidade à tua mente, com a clareza e brilho tão intensos que não poderias desejar, mesmo em troca do mundo inteiro, não aceitar o que Deus quer que tenhas. Texto, capítulo 14. Comentário: Compartilhar o propósito único do perdão com o Espírito Santo e nossos irmãos é o meio através do qual retornamos à unicidade do céu, a percepção verdadeira tendo se fundido com o conhecimento. Citação: Deus não percebe nada. Comentário: Essa é outra forma de dizer que Deus não tem nada a ver com o universo dualista da percepção. Como a perfeita unicidade pode conhecer qualquer outra coisa além de si mesma?
Portanto, percepção, o estado de consciência pós-separação, o mundo de sujeito e objeto, não existe. O resultado da ilusão só pode ser ilusão. Citação: a percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis, e todo conflito surge do conceito de níveis. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceber a ti mesmo como desejas ser, ao invés de como és. Texto capítulo 3. Citação: no entanto, é ele quem dá os meios pelos quais a percepção se faz verdadeira e suficientemente bela para deixar que a luz do céu a ilumine. É ele quem responde ao que o seu filho quer contradizer e mantém a sua impecabilidade eternamente segura. Comentário: Deus, através do Espírito Santo, é a fonte dessa nova percepção. Mais uma vez, Deus não faz coisa alguma. No entanto, Jesus descreve a cura das nossas percepções equivocadas nesses termos, porque é a única maneira de podermos entender o processo que repousa além da nossa compreensão. Citação: estas são as lições que Deus quer que tu aprendas. A sua vontade as reflete, e elas refletem a sua benignidade amorosa para com o filho que ele ama. Comentário: a lição é o perdão, o reflexo da vontade amorosa de Deus. Para afirmar novamente, o amor de Deus está além do mundo. No entanto, sua memória permaneceu conosco para ensinar a expiação, simbolizada em nossas mentes pelo Espírito Santo. Citação: cada lição tem um pensamento central, o mesmo em todas elas. Só a forma se modifica com as diferentes circunstâncias e eventos. Com personagens e temas aparentemente diferentes, mas irreais. São todas iguais em seu conteúdo fundamental. Comentário: o princípio do céu é a perfeita unicidade, refletida por vermos a unidade em todas as lições. Lembre-se da lição 99, onde Jesus usou muitas das mesmas palavras ao ensinar o mesmo pensamento. O Espírito Santo vê o conteúdo único do perdão por trás de todas as formas. Ao perceber essa unidade de propósitos, começamos a entender que elas são a mesma dentro do sonho. Esse é o significado da oração no final do capítulo 15, abre aspas. Faça desse ano algo diferente, fazendo dele o mesmo. Fecha aspas, texto capítulo 15. Em outras palavras, Jesus nos pede para não sermos levados pela variedade de formas dos nossos problemas, mas por trás de cada um deles, vermos o propósito de perdão do Espírito Santo. Citação: todo problema é o mesmo para ele, porque cada um é resolvido exatamente com o mesmo enfoque e através da mesma abordagem. Um problema pode aparecer em várias formas, e o fará,
enquanto o problema persistir. Não serve a propósito algum tentar resolvê-lo em uma de suas formas especiais. Ele ocorrerá e depois recorrerá uma e outra vez, até que tenha sido respondido para todo o sempre, e então não surgirá de novo em forma alguma. E só nesse caso estás liberado. Texto capítulo 26. Comentário. Assim, somos solicitados a unirmos nossa visão com o Espírito Santo, percebendo a necessidade única de perdão em cada relacionamento e situação. Jesus agora nos conta o conteúdo por trás da forma. Citação. Esse é o seguinte: perdoa e verás isso de modo diferente. Comentário. Não faz diferença o que está acontecendo ao seu redor. Mude sua mente e verás isso de modo diferente, o que significa que vai experimentá-lo de modo diferente. Seus olhos físicos podem ver o horror, doença, dor ou a maravilha, mas sua interpretação e, portanto, sua experiência será diferente. Nós mudamos nossas mentes, não o mundo. Isso faz sentido perfeito quando você considera a metafísica não dualista do Um Curso em Milagres, especificamente o princípio de que ideias não deixam a sua fonte. Uma vez que não há mundo fora dos nossos pensamentos, são apenas eles que podem ser modificados de maneira significativa. Lembre-se dessa declaração do texto. Citação. Ideias não deixam a sua fonte, e os seus efeitos apenas parecem estar à parte delas. Ideias são da mente. O que é projetado para fora e parece ser externo à mente, não está fora em absoluto, mas é um efeito do que está dentro e não deixou a sua fonte. Texto capítulo 26. Comentário. Esse princípio é a base do perdão. Eu não perdoo o que parece estar fora da minha mente, mas apenas o que está dentro dela, uma vez que são o mesmo. A projeção faz a percepção. Citação. É verdade que nem toda aflição parece ser apenas falta de perdão. Comentário. Essa é uma daquelas linhas enlouquecedoras que negam as negativas. O significado é que o sofrimento certamente não parece vir da falta de perdão, um pensamento repetido na lição 198. O sofrimento e a aflição parecem vir de tudo, menos da falta de perdão. Uma declaração similar fala da nossa inconsciência sobre a parte que a culpa desempenha em nos causar sofrimento. Aqui, mais uma vez, está ele em seu contexto total. Citação. Houve um tempo no qual não tinha consciência do que era, na realidade, a causa de tudo o que o mundo parecia lançar sobre ti, sem o teu convite e sem a tua solicitação. De uma coisa estava certo. Entre as muitas causas que percebias como portadoras de dor e de sofrimento para ti, a tua culpa não constava. E tampouco os tinhas requisitado para ti mesmo. Foi assim que todas as ilusões vieram. Aquele que as faz não se vê fazendo-as, e a realidade delas não depende dele. Qualquer que seja a causa que tenham, é algo bastante à parte dele, e o que ele vê está separado da sua própria mente. Ele não pode duvidar da realidade de seus sonhos, porque não vê a parte que desempenha em fazê-los e em fazê-los parecerem reais.
Texto capítulo 27. Comentário. Assim, a culpa ou a falta de perdão, protegida pela nossa cegueira, é desfeita por escolhermos perdoar, o que restaura à mente sua função de ser a causa. Texto capítulo 28. Citação. Mas esse é o conteúdo por baixo da forma. É essa uniformidade que faz com que o aprendizado seja garantido, pois a lição é tão simples que não pode ser rejeitada no final. Comentário. A lição é: eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Qualquer coisa que me aborreça ou me dê prazer não tem nada a ver com algo externo. A mente errada estabeleceu o mundo para produzir o resultado desejado pelo ego, culpa ou medo, enquanto a mente certa o reverte para alcançar o resultado do Espírito Santo, perdão ou amor. Citação. Eu disse que tens apenas duas emoções, amor e medo. Uma é imutável, mas em constante intercâmbio, sendo oferecida pelo eterno ao eterno. Nesse intercâmbio, ela se estende, pois aumenta na medida em que é dada. A outra assume muitas formas, pois o conteúdo das lições individuais difere enormemente. Mas elas têm uma coisa em comum: são todas insanas. Texto capítulo 13. Comentário. A similaridade inerente às ilusões permite que o perdão cure a todas, um conteúdo de medo, um conteúdo de perdão, a simplicidade da salvação. Texto capítulo 31. Citação. Ninguém pode esconder-se para sempre de uma verdade tão óbvia, que aparece sob inúmeras formas e que ainda é facilmente reconhecida em todas elas, se ele apenas quiser ver a simples lição que contém. Comentário. O ponto é que nós não queremos ver essa simples lição, porque fazê-lo significa que nunca iríamos levar nossas vidas a sério. Assim, minando a estratégia do ego, que é direcionada a se certificar de que levamos o corpo e o mundo muito a sério. Consequentemente, não pensamos sobre a mente de forma alguma. O que nos permite rir da doença, fome, pobreza e morte, por exemplo, não dando poder a elas de nos tirar nossa paz, é que nós reconhecemos que existe uma mente além desse mundo e do corpo. Assim, eles não são o que parecem ser, o pensamento que o ego nunca quer que nós consideremos, porque ao retornarmos à mente, vamos reconhecer nossa escolha equivocada e escolher outra vez, marcando o início do fim do ego. Quando a dor do ego se torna excruciante e nós pedimos ajuda, existe outra maneira de viver aqui. Convidamos Jesus a voltar às nossas mentes. Ele pode nos ensinar que o que estivemos experimentando é apenas o nosso próprio roteiro, e ele vai nos ajudar a ver por que nós o fizemos. Existe um simples conteúdo por trás de tudo isso. Citação. Perdoa e verás isso de modo diferente. Comentário. Se você quiser sentir e ver de forma diferente, Jesus diz: precisa liberar a teimosa insistência em que está certo e ele errado, renunciar à sua posição autoimposta e deixá-lo ser o seu professor. Citação. Estas são as palavras que o Espírito Santo pronuncia em todas as tuas tribulações, tuas dores, teus sofrimentos, independentemente das suas formas. Comentário. No final do texto, Jesus nos lembra:
Citação. E toda dificuldade, toda aflição e a cada perplexidade, Cristo te chama e gentilmente diz, abre aspas, meu irmão, escolhe outra vez. Fecha aspas, texto capítulo 31. Comentário. Escolher outra vez, o Espírito Santo, em vez do ego, é a resposta a toda a nossa dor e sofrimento. Citação. Através destas palavras, toda tentação chega ao fim e a culpa, abandonada, não é mais cultivada. Estas são as palavras que acabam com o sonho do pecado e libertam a mente do medo. Estas são as palavras pelas quais a salvação vem ao mundo inteiro. Comentário. O ego é desfeito e o mundo salvo pela simples compreensão de que estávamos errados. Não era o mundo que nos causava dor, mas a escolha equivocada da mente. Citação. E nós não aprenderemos a dizer essas palavras quando nos sentirmos tentados a acreditar que a dor é real e quando escolhemos a morte ao invés da vida? Não aprenderemos a dizer essas palavras quando tivermos compreendido o seu poder de liberar todas as mentes do cativeiro? Estas são palavras que te dão poder sobre todos os eventos que parecem ter recebido poder sobre ti. Tu os vês corretamente quando mantens essas palavras em plena consciência e não esqueces que se aplicam a tudo o que vês ou a tudo o que qualquer irmão contempla de modo equivocado. Comentário. Não existem exceções. A ideia é lembrar, no momento em que formos tentados a acreditar que a dor é real, em nós mesmos ou em outros, que o sofrimento, doença e julgamento expressam um sistema de pensamento de morte que leva à infelicidade. Nós então dizemos, abre aspas, eu posso ver isso de forma diferente se apenas perdoar. Isso significa que peço ajuda a alguém mais, porque não posso fazer isso sozinho. Preciso aprender a não ter medo do seu amor, sabedoria e benignidade, porque apenas eles vão me trazer felicidade. Fecha aspas. Esse princípio se aplica sem exceção a tudo o que vemos de forma incorreta e a tudo o que qualquer outra pessoa vê de forma incorreta também. No parágrafo 7, junto com 3 trechos no texto que vou citar abaixo, Jesus nos provê com um simples critério de julgamento sobre se estamos ouvindo com nossa mente certa ou com a errada. O critério é a paz interior. Se você não estiver pacífico, escolheu o professor errado. Se estiver inquieto por causa de algo que ouviu nas notícias, algo que foi contado por um membro da família ou amigo, ou algo que você pense ou sinta, você terá se separado da fonte da quietude em sua mente, dizendo a Jesus, abre aspas, seu amor e paz não são suficientes. Quero estar por conta própria. Fecha aspas. Tal declaração é a fonte do transtorno que projetamos no mundo, afirmando que estamos com problemas devido a causas externas, nenhuma das quais é verdadeira. Citação. Tens um teste tão certo quanto Deus, para reconheceres se o que aprendeste é verdadeiro. Se estás totalmente livre de qualquer tipo de medo, e se todos aqueles que se encontram contigo, ou até mesmo pensam em ti, compartilham a tua paz perfeita, então podes estar seguro de que aprendeste a lição de Deus e não a tua própria. A não ser que tudo isso seja verdadeiro, existem na tua mente lições escuras que te ferem e retardam,
e fazem o mesmo a todos em torno de ti. A ausência da paz perfeita significa apenas uma coisa: pensas que a tua vontade para com o Filho de Deus não é a mesma que a vontade do seu Pai para ele. Texto, capítulo 14. Citação: Como podes saber se escolheste os degraus do céu ou o caminho para o inferno? Bem facilmente. Como te sentes? A paz está na tua consciência? Estás certo da direção em que estás indo? E estás seguro de que a meta do céu pode ser alcançada? Se não, caminha sozinho. Texto, capítulo 23. Citação: Só isso é certo nesse mundo passageiro que, na realidade, não tem nenhum significado. Quando a paz não está inteiramente contigo e quando sofreres qualquer espécie de dor, olhaste para algum pecado no teu irmão e te regozijaste com o que pensaste que estava lá. Texto, capítulo 24. Comentário: Jesus provê um critério adicional, com o mesmo conteúdo que acabamos de ver. Citação: Como podes saber se está vendo de forma errada ou quando alguém não está percebendo a lição que deveria aprender? A dor parece real na percepção? Se parece, podes ter certeza de que a lição não foi aprendida. E lá, escondida no interior da mente, existe ainda uma falta de perdão que vê a dor com olhos dirigidos pela mente. Comentário: Se a dor for real para você, em você mesmo ou em qualquer outra pessoa, perceba imediatamente que você escolheu o ego, pois existe culpa em sua mente que precisa ser desfeita. Falta de perdão é outra palavra para culpa ou ataque. Se você quiser saber quem está sentado com você, assistindo às notícias, precisa apenas perceber se sua paz é perturbada pelos registros de sofrimento. Isso, de forma alguma, sugere que você deveria negar o que os seus olhos veem, ou negar a dor das pessoas. O ponto é que se você não estiver mais pacífico, não será por causa das notícias, mas porque tomou uma decisão de empurrar Jesus para longe. Se ele estivesse com você, você estaria olhando com compaixão para os sujeitos das histórias nas notícias, percebendo que você está entre eles. E de fato, que todos estão entre eles. Se você estivesse assistindo com Jesus, iria entender que os registros de sofrimento em sua família ou no mundo são formas específicas de dor que todos nós experimentamos e então não faria distinções entre os sofredores. Isso não significa, novamente, que você deveria se tornar rudemente insensível aos sofrimentos dos outros. Significa, no entanto, que você iria vê-los de forma diferente, através dos olhos de um professor diferente. Dar as costas às pessoas, diminuir sua dor dizendo que ela é uma ilusão, dificilmente é amoroso. No entanto, você realmente quer ver o sofrimento, mas em todos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que infligem a dor e aqueles que estão observando a dor. Essa é a dor universal de acreditar na separação irreparável e irremediável de Deus. Com certeza, no entanto, não use declarações como essa contra você mesmo, mas as vejas como dádivas de Jesus que o ajudam a identificar a fonte do problema, para que você possa experimentar o amor que ele, o problema, tem mantido longe da sua consciência.
Citação: Deus não quer que sofras desse modo. Ele quer ajudar-te a perdoar a ti mesmo. O seu filho não se lembra de quem ele é. E Deus não quer que ele esqueça o seu amor e todas as dádivas que o seu amor traz consigo. Renunciarias à tua própria salvação agora? Deixarias de aprender as simples lições que o professor do céu coloca diante de ti para que toda dor possa desaparecer e Deus possa ser lembrado pelo seu Filho? Comentário: o amor de Deus está presente para sempre. Nós renunciamos a ele e, portanto, podemos reclamá-lo. Precisamos apenas de disponibilidade para que nos seja mostrado que estávamos errados, especialmente em acreditar que é a vontade de Deus que soframos como pagamento pelos nossos pecados contra Ele. Logo no início do texto, Jesus cita o verso das Escrituras, entre aspas, "A vingança é minha, diz o Senhor", como uma grosseira percepção equivocada, nascida da nossa culpa. Citação: a declaração é uma percepção equivocada, através da qual a pessoa atribui seu próprio passado, entre aspas, mal, a Deus. Citação: a declaração "A vingança é minha, diz o Senhor", é uma percepção equivocada, através da qual a pessoa atribui seu próprio passado, entre aspas, mal, a Deus. O passado, entre aspas, mal, nada tem a ver com retribuir o mal com o mal. A sua mente, de Deus, não cria desse modo. Ele não guarda teus feitos, entre aspas, maus, contra ti. Texto, capítulo 3. Comentário: na verdade, o que nós realmente mantemos contra Deus é que Ele não quer que soframos, mas apenas que nos lembremos do seu amor e do nosso ser. Assim, Jesus nos diz no texto, abre aspas, "Perdoa o teu pai por não ser a sua vontade que tu sejas crucificado." Fecha aspas. Texto, capítulo 24. Citação: todas as coisas são lições que Deus quer que aprendas. Ele não quer deixar sem correção nenhum pensamento que não perdoa, e nenhum espinho ou cravo que, de algum modo, possa ferir o seu Filho Santo. Ele quer assegurar que o seu descanso santo permaneça imperturbado e sereno, sem nenhuma preocupação, em um lar eterno que cuida dele. E ele quer que todas as lágrimas sejam enxugadas, que nenhuma ainda permaneça para derramar-se. Pois é a vontade de Deus que o riso substitua cada uma delas e que o seu Filho seja livre novamente. Comentário: a palavra-chave na primeira sentença é todas. A salvação não tem exceções. Nossas vidas são salas de aula e tudo o que acontece é uma oportunidade de aprendermos e praticarmos o perdão. Deus não enxuga literalmente nossas lágrimas, é claro, o que incidentalmente é uma referência bíblica, Isaías 25:8. A mensagem de Jesus é que nossas lágrimas, em última instância, vêm de uma escolha equivocada que nós corrigimos por nos unirmos a Ele. Essa escolha é expressa através da nossa mudança para emprestar o simbolismo da Páscoa, dos cravos e espinhos da crucificação para os lírios do perdão. Essas são as dádivas que damos a nossos irmãos e a nós mesmos,
a única dádiva que Deus nos pede, como é expresso num poema inicial de Ellen. Entre aspas, ele pede apenas isso. Citação: Meu minúsculo império não é uma dádiva adequada para o Filho mais santo de Deus. Seu Pai dá a ele domínio infinito e bens ilimitados, estendendo-se para fora para abraçar o universo. O que eu posso oferecer a ele que veio para me salvar do mundo que eu fiz, exceto ele mesmo? Isso em si já é válido para ser dado a ele. Deixe-me perdoar a mim mesmo, pois isso é tudo o que ele pede e necessita. E ele vai tomar essa dádiva e levá-la ao seu Pai como dele mesmo. As Dádivas de Deus, página 37. Comentário: Nesse perdão, as lágrimas que nascem da culpa são enxutas, alegremente substituídas pelo riso gentil que anuncia nosso retorno ao lar que nunca deixamos. Citação: Hoje tentaremos, em um só dia, superar 1000 obstáculos aparentes contra a paz. Deixa que a misericórdia venha a ti mais rápido. Não tentes adiá-la por mais um dia, um minuto ou um instante. O tempo foi feito para isso. Comentário: Originalmente, o tempo foi feito pelo ego para ser sem misericórdia, pois reflete seu ser sem misericórdia. Citação: O ego considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade, pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria. A continuidade do passado e do futuro, sob a sua direção, é o único propósito que o ego percebe no tempo, e ele abole o presente de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. Texto, capítulo 13. Comentário: Quando, no entanto, nós pedimos ajuda a Jesus, o tempo nos libera de si mesmo. Não é que Deus criou o tempo, ou que Jesus o fez, mas ele corrige nosso equívoco em o termos feito por designar a ele um propósito diferente, o instante santo. Citação: Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Toma esse mesmo instante agora e pensa nele como sendo tudo o que há do tempo. Aqui, nada do passado pode te atingir, e é aqui que és completamente absolvido, completamente livre e totalmente sem condenação. Deste instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançarás no tempo sem medo e sem ter a sensação de mudança com o tempo. Texto, capítulo 15. Comentário: Assim, a misericórdia de Jesus vem mais rápido, pois o tempo e o espaço estão sob seu controle. Citação: Hoje, usa-o para o que é o seu propósito. Pela manhã e à noite, dedica o tempo que puderes para servir ao objetivo que lhe é próprio, e não deixes o tempo ser menor do que o necessário para satisfazer a tua necessidade mais profunda. Comentário: Em outras palavras, não tente meditar ou rezar com um cronômetro. Simplesmente descanse na quietude do amor de Jesus, trazendo a essa quietude a sua inquietação,
para que seu amor possa gentilmente iluminá-la, dissipando-a. Citação: dá tudo o que puderes e dá um pouco mais, pois agora queremos nos levantar rapidamente e ir até a casa de nosso Pai. Estivemos ausentes por muito tempo e não queremos mais ficar parados aqui. E ao praticarmos, pensemos em todas as coisas que guardamos para resolvermos sozinhos e que mantivemos à parte da cura. Vamos dá-las todas àquele que sabe como olhar para elas de modo que desapareçam. A verdade é a sua mensagem. A verdade é o seu ensinamento. São suas as lições que Deus quer que aprendamos. Comentário: Jesus nos pede para levarmos nossos pensamentos de especialismo ao seu amor curativo, pois eles perdem seu apelo quando percebemos que ficam no caminho do nosso retorno ao lar. Além disso, somos solicitados especificamente a levarmos a Ele os problemas que tentamos resolver por conta própria, magicamente esperando que pudéssemos ser protegidos do seu amor, pois acreditamos no ego que diz que a sua escuridão iria nos manter afastados da luz dele, preservando nosso especialismo. Jesus, assim, quer que vejamos através desse truque, reconhecendo a dor que ele traz. Ele, portanto, pergunta, abre aspas, por que permanecer fora do reino, quando minha mão amorosa espera que a sua assegure para levá-lo para casa? Fecha aspas. Citação: a cada hora hoje e nos próximos dias, passa um momento praticando a lição do perdão sob a forma estabelecida para o dia e tenta aplicá-la aos acontecimentos de cada hora para que a hora seguinte se liberte da hora anterior. As correntes do tempo são facilmente afrouxadas desse modo. Não deixes que nenhuma hora lance as suas sombras sobre a hora seguinte, e quando essa passar, deixa que tudo o que tiver acontecido em seu decorrer passe com ela. Assim continuarás sem limite, em eterna paz, no mundo do tempo. Comentário: como um exemplo, o que você disse a mim 30 minutos atrás não tem o poder de me transtornar agora. O que você me disse há 30 segundos não tem o poder de me transtornar agora. Isso também não tem o poder de me manter no inferno ou de me levar ao céu. O ego quer que eu acredite que tem. Então, eu iria esquecer que todo o poder no céu e na terra foi dado a mim, em minha mente. Eu neguei esse poder e o dei a você, proclamando que você pode me fazer feliz ou me deixar triste. Ao atravessar seu dia, portanto, veja como você tem aprisionado a si mesmo ao passado, quer seja 30 anos atrás, ontem ou no minuto anterior. Perceba que você deu seu poder a um monte de pó, seu próprio corpo ou o de alguém mais. E então acreditou que ele tinha poder de impedi-lo de se lembrar do amor do céu. Ao liberar a nós mesmos através do instante santo, nós, ao mesmo tempo, liberamos nossos irmãos, a quem acorrentamos à nossa culpa. Conhecendo a insanidade do ego, quem, em sua mente certa, não iria escolher abençoar esse instante? Pergunta Jesus. Citação: quanto tempo demora um instante? Pratica a dádiva desse instante abençoado de liberdade
para com todos aqueles que estão escravizados pelo tempo e faze, assim, com que o tempo venha a ser um amigo para eles. O Espírito Santo te dá o instante abençoado dos teus irmãos através da tua dádiva. Assim como a dás, ele a oferece a ti. Na clareza cristalina da liberação que dás, escapas instantaneamente da culpa. Texto, capítulo 15. Comentário. Sempre que você se sentir preso ao passado, tão rapidamente quanto possível, escolha o instante santo e peça ajuda a Jesus para olhar para a situação de forma diferente. Ao escolher o instante santo, você se levanta acima do mundo do tempo e todo o espaço. O lugar em sua mente onde você entende que a sua dor era causada por ter escolhido errado. Uma escolha que você agora desfaz e encontra a paz. Esse é o uso apropriado do tempo, pois não reforça a si mesmo, mas o traz a um final feliz. Citação. Essa é a lição que Deus quer que tu aprendas. Há um modo de olhar para todas as coisas que permite que cada uma seja mais um passo na direção de Deus e da salvação do mundo. A tudo o que te falar de terror, responde assim: perdoarei e isso desaparecerá. Comentário. A frase inicial era, entre aspas, perdoa e verás isso de modo diferente. Quando eu perdoo totalmente, dessa forma encerrando a jornada, o problema literalmente desaparece. Jesus está nos ensinando seu outro caminho, e temos que estar dispostos a aprendê-lo, o que encerra a disponibilidade de aprendermos que estávamos errados e ele certo, sobre tudo. Citação. A cada apreensão, cada preocupação e cada forma de sofrimento, repete estas mesmas palavras. Comentário. A palavra-chave, novamente, é cada. Não existem exceções. Quando qualquer coisa o aborrecer, de menor ou maior consequência, lembre-se de que você poderia estar em paz se voltasse para a sua mente, pedindo ajuda ao seu professor para olhar para a situação de forma diferente. Lembre-se, esse é um curso em desfazer o ego, o que significa olhar para ele sem julgamento ou medo. Olhar, portanto, traz a escuridão das ilusões à luz da verdade de Jesus. Nosso conflito imaginado entre Deus e o ego, a fonte de todo sofrimento, a paz que transcende toda dor e preocupação. Citação. Vê como o conflito das ilusões desaparece quando é trazido à verdade, pois ele só parece ser real enquanto é visto como uma guerra entre verdades conflitantes. Assim, o conflito é a escolha entre ilusões. Aqui, o Pai jamais será lembrado. No entanto, ilusão alguma pode invadir a sua casa e expulsá-lo do que ele ama para sempre. E o que ele ama não pode deixar de ser para sempre quieto e para sempre em paz, porque é a sua casa. Texto, capítulo 23. Citação. E então terás a chave que abre a porta do céu e enfim traz o amor de Deus Pai à terra para erguê-la até o céu. O próprio Deus dará o último passo,
Não negues os pequenos passos que ele te pede que dês até ele. Comentário. Esses pequenos passos compreendem as experiências diárias, o que acontece de momento a momento. Não, Jesus pede, deixe uma pequena pontada de aborrecimento passar sem prestar atenção a ela e lembrar a si mesmo, abre aspas, isso expressa meu desejo de manter o amor distante para que o meu especialismo permaneça intacto. Fecha aspas. Então pergunte, abre aspas, é isso realmente o que eu quero? Fecha aspas. Ao praticarmos cada vez mais os instantes santos, eles vão acontecer com mais frequência, aglutinando-se finalmente em um único instante. Assim, nós atingimos o mundo real, quando Deus se inclina e nos eleva de volta até Ele. Esse não é o passo final, que nunca realmente aconteceu, como Jesus explica ao encerrarmos essa maravilhosa lição que nos leva de volta ao Deus que nunca deixamos. Citação: Deus não dá passos, porque as suas realizações não são graduais. Ele não faz nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. O, entre aspas, último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Deus não te revela isso porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é a sua vontade compartilhá-la. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Texto, capítulo 7.